Você talvez ache que já viu de tudo na política internacional, mas o que está rolando entre os Estados Unidos agora de novo, sob a presidência de Donald Trump e o Brasil, parece ter saído de um roteiro de série política ou talvez do Hermes e Renato. A história é a seguinte: duas empresas ligadas a Trump, sim, um presidente que tem empresas, a Trump Media e a Technology Group, que comanda a rede social, sim, rede social, Truth Social, e a plataforma de vídeos Rumble, plataforma de vídeos Rumble, ou seja, o lugar ideal para espalhar fake news e tentar controlar de forma desesperada outros países. Então eles resolveram entrar na justiça americana para processar ninguém menos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso mesmo, empresas dos Estados Unidos processando um ministro brasileiro em solo americano. Mas por que eles fizeram isso? Segundo elas, Moraes estaria passando dos limites ao emitir ordens de bloqueio de contas brasileiras, exigindo que plataformas americanas removam conteúdos e perfis, tudo isso com base em decisões da justiça brasileira. Bem, se a empresa é americana e está operando no Brasil, não gostou disso, então deixe de operar no Brasil, porque no Brasil as coisas funcionam assim. Entre os casos mais conhecidos está o de Alan dos Santos, influenciador, bolsonarista, eu tenho até vergonha de falar essa palavra, foragido nos Estados Unidos. Moraes mandou bloquear a conta dele no Rumble e ainda aplicou multa de 50 mil por dia em caso de descumprimento. Também ordenou que a empresa nomeasse um representante legal no Brasil. A Rumble se recusou e aí a coisa explodiu. Ou seja, o Trump é dono de empresas que quer operar de forma ilegal no Brasil. E como ele foi barrado, então agora ele está com uma implicância com quem o barrou. As plataformas alegaram que isso fere a liberdade de expressão garantida pela Constituição Americana. Bem, a Constituição Americana aqui no Brasil a gente pode usar de papel higiênico. E que o Brasil não tem jurisdição sobre empresas que operam a partir da Flórida. A partir da Flórida, mas chega ao território brasileiro. Então a melhor coisa que o Brasil poderia fazer desde o início é deixar dessa burocracia, dessa coisa toda e fazermos como a China faz, a Rússia faz. Era simplesmente cortar as relações com essas empresas e tirar o serviço delas do Brasil. Pronto! Aí vai ter jurisdição lá onde quiser, a partir de onde quiser. No Brasil não funciona. Era só tirar, doar essas empresas do Brasil. Acabou. Pronto. Segundo os advogados da Rumble, isso seria como os Estados Unidos queressem controlar decisões da justiça brasileira. Provavelmente eles falaram isso pro Trump e agora o Trump quer controlar decisões da justiça brasileira. Patético, não vai conseguir. Só que não faz sentido nenhum, porque uma empresa que está na Flórida, que funciona no Brasil, sem nenhuma administração aqui dentro. Então, não quer ser assim? Volta para casa. Continue a partir de onde está para onde quem aceita. A questão foi parar no Tribunal da Flórida, patético isso, onde as empresas pediram uma liminar para suspender as ordens de Moraes. Mas o juiz americano negou o pedido, afirmando basicamente que o Brasil que resolva suas questões do jeito que achar melhor. É patético isso, os caras estão no tribunal nos Estados Unidos tentando, daí a pouco eles vão mandar a polícia deles aqui para prender o Moraes. Isso é patético. O mais patético de tudo é que o Brasil não tem defesa nenhuma para colocar esses bandidos para correr. Ou seja, as ordens de Moraes não se aplicam automaticamente nos Estados Unidos, mas também não houve nenhuma condenação formal a ele. No meio disso tudo, a tensão entre dois países aumentou. Aumentou graças ao Eduardo Bananinha, que está lá desde sempre tentando acabar com o Brasil inteiro para que ele e a família dele continuem fazendo a vassalagem que eles fazem por aqui. Então Trump, que voltou ao poder com força total, mas já está totalmente discriminado pela população americana, usou o caso para pressionar o governo brasileiro, impôs tarifas de 50% sobre exportações brasileiras. E o Brasil deveria, nesse exato momento, fazer como a China, simplesmente fechar as portas e não negociar absolutamente nada. Deixem que eles se esperneiem bastante. Mas isso vai prejudicar nada. Isso é conversa fiada aí. Meia dúzia de pessoas estão desmatando aí o meio ambiente
quebrando tudo aí, destruindo tudo para cada vez ter mais e mais e mais. Se cair um meteoro nos Estados Unidos agora, o que o Brasil faria, né? Tem tanta gente passando fome aí no Brasil, toda essa produção que tem aí, espalha aí, doem, olha aí, ó, a oportunidade de doar. Ah, mas aí o cara precisa ter o dinheiro, aí o governo vai ter que fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, mas que a gente não pode ficar refém de gringo, né? E o governo, ao meu ver, está conversando muito, não devia estar conversando nada, simplesmente fechar as portas e continuar negociando com outros países. Então, o Trump impôs tarifas de 50% sobre exportações brasileiras e chegou até a aplicar sanções pessoais contra Moraes com base na chamada Lei Magnitsky, usada contra autoridades estrangeiras acusadas de abuso. E eu acho que o Brasil deveria fazer a mesma coisa com a autoridade deles também, inclusive proibir o turismo americano no Brasil. Ou cobrar, como os Estados Unidos estão fazendo aí, 15, 20, 30 mil por um visto. Para muitos, essa é uma jogada política. Trump é aliado declarado de Bolsonaro. Não é. Isso aqui a gente sabe que não é verdade. O Trump não tá nem aí para Bolsonaro. Ele só quer um governo que fique de 4 para ele. Só isso. Pode ser quem for. Se o Lula amanhã decidir dar tudo que ele quer, ele vai ser amiguinho do Lula. Ele não tá nem aí para quem tá aqui ou deixou de estar aqui. Ele só quer alguém que abra as pernas. Um Tarcísio, né? Um Bolsonaro, lógico. Só que o Lula não tá fazendo isso. Então, ele não está muito feliz em não ver o Brasil de 4 para eles, né? E ele enxerga o Moraes como um homem que derrubou o ex-presidente brasileiro. Não é isso. Na verdade, ele enxerga o Moraes como alguém que está barrando suas empresas de trabalhar de forma ilegal no Brasil. Já o governo brasileiro reagiu com cautela, não deveria, afirmando que não aceita pressões externas sobre decisões da Suprema Corte. Deveria ter ignorado 100%, assim como a China fez. E no fundo, o que está em jogo aqui é mais do que o embate entre personalidades. A discussão real envolve soberania jurídica, liberdade digital e os limites do poder das Big Techs. Pode um país obrigar empresas estrangeiras a seguir suas leis, mesmo quando elas operam fora do seu território? Elas operam fora do seu território, mas e o alcance das suas redes? O alcance está aqui dentro. Então tem uma rede social dentro do Brasil, onde brasileiros estão usando ela para espalhar fake news. Então, o melhor caminho desde sempre era simplesmente desabilitar o serviço no Brasil e ninguém conseguia usar. Simples assim. Essa batalha entre o príncipe do judiciário brasileiro e o império digital trumpista ainda está longe de terminar. E você, o que você achou dessa história toda? Censura, soberania ou jogo político?